Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante para gestores de tráfego que querem subir o nível das suas campanhas, subir o nível das suas estratégias e, lógico, dos seus resultados, como eu sempre falo aqui. Hoje vamos aprender como fazer testes corretamente na plataforma de anúncios. E aqui, sim, eu já vim com conteúdo desse no passado, porém não um vídeo tão completo. Eu passei o conteúdo muito por cima e eu acredito que esse rework vai ser muito benéfico para vocês que querem um conteúdo mais denso. Então hoje vai ser praticamente uma aula realmente sobre testes. Então a gente vai passar cada etapa de teste, cada coisa que a gente tem que testar e como fazer os testes corretamente. Mas antes de irmos para o vídeo, como é de praxe, considere se inscrever aqui embaixo. Eu tenho certeza que os próximos vídeos do canal vão te ajudar muito na tua evolução de gestor de tráfego. Eu sempre tento trazer conteúdos que fogem do óbvio, conteúdos que a maioria dos players não trazem aqui no YouTube gratuitamente. Então, com certeza vai ser muito útil para você. De qualquer forma, vamos deixar de enrolação e vamos para o conteúdo. Então, para começar, a regra de ouro de testes bem feitos é: nunca teste duas variáveis ao mesmo tempo. O erro número 1 do gestor iniciante é testar criativos, segmentação e páginas tudo junto. Quando o resultado chega, ele não consegue atribuir a causa a nada. Conclusão, o teste não respondeu absolutamente nada. A maioria das pessoas tem um problema muito grande em pegar tudo o que tem para testar, jogar numa campanha só e falar, vou fazer testes. Só que o problema é, quando vem o resultado, seja ele positivo ou negativo, você não vai saber identificar se o problema ou se o benefício veio do criativo, veio da página, veio da segmentação, veio do tipo de campanha que você fez. Então, quando você joga tudo num balaio só, você acaba não tendo uma resposta interessante para a tua pergunta, que é o que funciona e o que não funciona. Toda vez que você for testar algo, todo o resto precisa estar validado. Então a ideia é, vou testar criativos, eu tenho que ter todas as outras bases validadas para isolar essa métrica. E como a gente vai isolar a métrica na prática? Primeiro, vai testar um criativo novo, use uma segmentação já testada e validada. Se o resultado vier bom ou ruim, a variável provavelmente foi o criativo. Testando segmentação nova, a lógica é a inversa. Use um criativo bom, já validado. Só vier problema ruim, o problema foi a segmentação. E aí, no caso, eu dou até uma dica para vocês que estão começando do zero. Se você não tiver dado validado, não tiver criativo validado, não tiver segmentação, busque no mercado. Tente entender estratégias que alguns players já fizeram. Isso pode ser em comunidade de tráfego pago, pode ser no YouTube vendo estratégias do pessoal, que você vai identificar melhor quais as melhores segmentações para começar, quais os tipos de criativos para começar. E aí você faz o melhor que você pode no começo, os melhores tipos de criativo, as melhores segmentações e joga para rodar. E aí, nessa primeira instância, analise muito bem o seu funil de métricas que você vai conseguir identificar onde está o furo, onde está o erro, para você conseguir fazer os testes necessários daqui para frente. E caso você não saiba analisar um funil de métricas, eu vou deixar aqui em cima um vídeo, ou aqui em cima, não sei, um vídeo sobre isso especificamente que eu lancei na última semana ou nos últimos dias. Não sei ao certo quando eu vou lançar o vídeo, mas com certeza antes desse vai ter um vídeo sobre funil de métricas, que pode te ajudar muito. Isole a variável, transforma teste em informação. Sem isso você gasta dinheiro e coleta dúvidas. Como eu falei, se você não sabe qual é a base que você está testando, você simplesmente nunca vai saber o que realmente está funcionando na tua campanha. E aqui vamos começar a fazer os testes de variáveis. Começando pelos criativos, camada 1. Aqui você vai testar ângulos iguais. Então o ângulo é a promessa central do teu anúncio. Agrupe criativos do mesmo ângulo na mesma campanha. E eu até coloquei um exemplo aqui. Um mesmo produto, ele pode ter um ângulo de economia, um ângulo de praticidade, um status, rapidez. Então um produto ele pode oferecer várias vantagens, vários benefícios. Esses são os ângulos que você pode atingir. Então às vezes eu vou testar um criativo focado no ângulo de economia. Outras vezes eu vou testar um ângulo de status. Isso vai do que você acredita que faz mais sentido para o teu produto. Não existe outra pessoa no mundo que conheça mais o que você esteja vendendo. Então, identifique os ângulos e veja, esse daqui talvez atinja melhor a minha persona. E novamente, tem vídeo no canal sobre persona, vou deixar algum card aqui em cima, que vai te ajudar muito a identificar esses ângulos também. Decidido o teu ângulo, você sempre vai fazer duas coisas. Se aquele ângulo realmente funciona e qual criativo aquele ângulo é melhor. E aí você vai isolar. Na maioria das vezes, eu particularmente isolo por campanha.
Então eu coloco um ângulo só por cada campanha. Mas você também pode isolar por conjunto de anúncio. Mas aqui se atente em utilizar a ABO, para você separar o orçamento igualmente entre todos os ângulos, para ter métricas iguais e parecidas. E aí, como eu falei, você vai descobrir duas coisas: se aquele ângulo realmente funciona e qual o criativo daquele ângulo específico funciona melhor. Segunda etapa dos testes de criativos: teste formatos diferentes em estruturas diferentes. Não misture quando você for testar. Então você vai testar a imagem, não misture com vídeo. Vai testar com vídeo, não misture com imagem ou carrossel. E assim vice-versa. Lembrando, aqui a gente está falando de testes. Não estamos falando de escala, não estamos falando de coisas que já estão funcionando. Quando a gente vai criar uma campanha, eu já falei aqui várias vezes no canal, uma campanha para vendas, que já tem bases validadas, criativos validados, a gente vai sim colocar vídeos e imagens numa campanha só ou num conjunto de anúncios só. Isso é muito benéfico para o resultado, porque dá mais material para a plataforma trabalhar. Porém, quando você quer testar novos formatos, não vale mais a pena você colocar junto, porque a plataforma, na maioria das vezes, gasta muito dinheiro com vídeos e não com imagens. Então pode ser que você coloque uma verba lá, coloque imagens, coloque vídeos. A plataforma gaste só em vídeos e você passe a acreditar que a sua imagem é muito ruim, porque ela não gastou, ela não gerou resultado. Mas na maioria das vezes, se você colocar essa imagem isolada com outras imagens, pode ser que ela converta e pode ser que ela performe até melhor do que o vídeo. Mas por ela estar rodando com vídeo, ela vai acabar não performando, vai acabar não gastando dinheiro. Porque no final das contas, a plataforma sempre vai priorizar Reels, Stories, que é o que gera engajamento para ela. Então, isole essas métricas quando você for testá-las. Depois de testá-las, se você ter imagens validadas, vídeos validados, você pode colocar uma mesma campanha sem problemas nenhum. Nessas estruturas, a gente precisa identificar se a gente vai usar ABO ou CBO. Então, o ABO, o teste é feito por conjunto de anúncio. O orçamento é definido em cada conjunto. Já no CBO, o teste é feito por campanha e o orçamento é gerido no nível de campanha, que é o que eu uso e é o que é a minha preferência, né? O que eu normalmente recomendo. Mas existem várias situações. Se você tiver um budget muito pequeno, pode ser que o CBO não funcione tão bem. Então você vai ter que ter uma campanha específica para rodar testes isolados em períodos isolados. Então você não vai conseguir, por exemplo, eu quero testar segmentação e criativa ao mesmo tempo, mas você não vai ter dinheiro nem capital para colocar esses testes para rodar ao mesmo tempo. Você vai rodar em períodos diferentes, não tem problema. Agora no ABO, pode ser que com um budget menor, você consiga separar em vários conjuntos valores menores e fazer testes melhores. Porém, é aquilo que eu falei, o CBO é preferência, porque as métricas que ele te entrega normalmente são mais interessantes, ele entende melhor o teu público, então ele gera mais resultado. Então é sempre bom, mesmo em testes, você já estar gerando resultado. De qualquer forma, eu sempre coloco o CBO como preferência, mesmo que eu tenha um budget menor e tenha que testar, por exemplo, uma variável numa semana e uma outra variável numa outra semana. Não tem problema nenhum. Lógico que vai levar mais tempo para mim identificar as variáveis, mas na maioria das vezes gera resultado desde o início utilizando o CBO. E agora a gente vai falar de 3 tipos de teste de segmentação. Já falamos de criativos, como a gente vai testar todos os nossos criativos, seja imagem, seja vídeo, seja carrossel. E agora a gente tem as nossas segmentações, que é o básico bem feito, né? É o que mais funciona nas campanhas de tráfego pago. Primeiro, público personalizado, baseado em comportamento. Quem comprou, quem chegou ao carrinho, quem já visitou a sua página, quem interage com o seu perfil. Aqui a gente vai testar públicos mornos e públicos quentes, ou seja, aquele que já tem uma consciência da tua marca e você quer identificar, será que quem gerou carrinho, a gente pode fazer um remarketing para gerar mais vendas? Será que quem chegou na página realmente estava interessado? Se eu mostrar uma nova campanha para ele, será que ele vai comprar? Então aqui você vai testar o público específico que quase comprou, né? Então você vai pegar seus criativos validados ou vai fazer novos criativos em cima dos seus criativos validados, porque o que já funciona sempre vai funcionar, então você vai fazer réplicas, vamos dizer assim, para atingir novamente esse público. Lógico que vai fazer um remarketing, o tipo de criativo é diferente, a cópia é diferente. Então você pega o mesmo modelo, veja o que você colocou que funcionou no teu criativo, coloque e transcreva para um remarketing, né? Às vezes você coloca um cupom, às vezes você coloca um frete grátis para chamar a atenção desse público. E aqui, de novo, você vai testar ou em grupo de anúncio separado ou em campanha separada. Segundo público, dados demográficos. Com interesses e criativos validados, teste somente regra de idade e localização.
Então, pô, eu já tenho meus criativos validados, eu já tenho meus produtos validados, eu já tenho o meu tipo de campanha validado e a minha segmentação também, os interesses e etc. Pô, eu quero saber agora qual região do Brasil compra mais meu produto. Eu quero saber agora qual idade compra mais o meu produto. Eu quero saber agora se homem ou mulher compra mais o meu produto. E aí você pode, como eu falei, ou em conjunto de anúncio ou em campanha, substituir e testar quais deles funciona melhor, quais deles gera mais venda e gera mais resultado para você. E para fechar as nossas segmentações, temos segmentação de interesses. Ou seja, com idade, localização, página, criativo, tudo validado, você vai testar interesses novos dentro da plataforma. Então, na maioria das vezes, quando você está vendendo produtos digitais e também e-commerce, né? Você vende produtos de e-commerce, você pode testar muitos interesses. Não precisa somente utilizar público aberto. Mesmo que eu recomende muito utilizar o público aberto, os interesses funcionam muito bem também. Então você vai fazer alguns testes e pensar, pô, a minha persona, ela compraria o produto por quê? O que ela gosta? Qual é o interesse dela? Quais os desejos dela? E aí, baseado nisso, você faz uma lista de interesses e vai testando separadamente, isoladamente, todos eles. E aqui um pulo do gato. Na maioria das vezes, os interesses secam. Então você está testando um interesse que está vendendo, em algum dado momento pode ser que ele pare de vender. Então esteja sempre testando, para quando um parar de vender, você já ter outro na bala para continuar vendendo novamente. Porque é aquela questão, o público satura. Então, dependendo do interesse, o público pode ser muito pequeno e reduzido. Então você, com as suas campanhas, se você estiver investindo muito alto, você vai atingir várias vezes aquelas pessoas e pode ser que ele sature. Então você precisa testar interesses diariamente, semanalmente, para sempre ter interesses na bala. E aqui, a regra é a mesma do começo do vídeo. Vai fazer testes de público? A regra é a mesma. Isole a tua métrica. Utilize em cima de bases validadas, que você já sabe que gera resultado, para você ter a métrica visivelmente dando resultado ou não. Então você vai identificar se aquela métrica, se aquele interesse, aquele público está gerando um resultado positivo ou não para você, porque todas as outras estão funcionando. Então não faz sentido você imaginar que elas não estão dando resultado. Se não está dando resultado, é porque a métrica nova que você está testando não está dando resultado. E para fechar, a gente chega nos testes das nossas páginas. Então você já tem criativo validado, você já tem públicos validados, a tua página especificamente ela já está vendendo, mas você sabe que dá para melhorar. E aí você vai começar a fazer micro ajustes nela. Você vai identificar cor de botão, tamanho de botão, posicionamento, a copy, a headline, será que ela está adequada para tua persona? Vamos testar outras headlines, vamos testar outras copies para tentar fazer uma persuasão diferenciada para aquela persona. Valor da tua oferta, às vezes você está com um valor que não está condizente com o que você quer entregar para tua persona ou o que a tua persona está buscando. Ou pior, a tua oferta é ruim. Então você tem um produto que talvez se você adicionar um outro produto em conjunto pode ser que venda melhor. Então são microajustes que você vai fazendo para gerar mais resultado a longo prazo. Lógico que nessa situação eu estou falando de uma página já bem feita, uma página que já está no padrão do mercado. Se ela não estiver nesse padrão, provavelmente você vai ter que fazer ajustes grandes, ajustes drásticos. Então, pô, a minha página não está vendendo nada. Aí você vai ter que mudar a copy inteira, vai ter que mudar a página inteira, mudar color array, headline, tudo. Agora, se você já tem uma página muito boa, você vai fazendo microajustes para ir testando. E novamente, repito, bases validadas. Criativos, segmentações, públicos, tudo validado para você testar as mudanças na sua página. Um teste bem feito não te dá a resposta certa, te dá onde está o problema para você melhorar e aí sim você tem a resposta correta. Para corrigir com precisão em vez de chutar, isole sempre a variável que está testando, teste criativos por ângulo e nunca misture formatos, teste públicos e segmentação com tudo, o que está mais validado, e teste páginas com microajustes, uma por vez. E com esse passo a passo, com certeza, os seus testes vão sair de um nível iniciante para um nível avançadíssimo que vai te gerar resultado. Então, se você começou o vídeo sem saber testar corretamente, com certeza agora você vai virar um expert. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, caso o vídeo tenha sido benéfico para você, caso ele tenha agregado na tua evolução como gestor de tráfego, considere se inscrever aqui embaixo. Deixa o teu like, compartilha e comenta o que você achou desse conteúdo. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou!